Virgílio de Almeida, vem aqui, chega. A captação do som tá boa? Vamos chegar mais perto para ver se conseguimos fazer alguma coisa aqui. Eu gostaria que vocês participassem também, viu? Não dá para fazer um trabalho assim. Eu quero que a gente consiga fazer as coisas. E que estamos juntos, tá tão bom. Olha, quero ficar perto de vocês. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Aí, tá bom? Junta nessas duas coisas aqui, ó. Nós estamos fazendo essa sessão pela instalação, pela opinião. Eu quero estar aqui. Eu gostaria de receber o filme de volta na íntegra. Então, o que foi tirado deve ser colocado de volta, o que foi apagado deve ser desapagado, e o que foi sem foco, voltar com foco. Eu só quero dizer isso, eu quero de volta na íntegra, do jeito que veio. Se eu soubesse, teria preferido não fazer impressão. Boa noite. Oh, gente, é um prazer muito grande estar aqui em São Cristóvão, não é? Vendo esse filme, é uma coisa totalmente inusitada, nunca tinha imaginado. Quero agradecer a Prefeitura de São Cristóvão, quero agradecer o povo do Sergipe, não é? Existe no Brasil uma tragédia que é a morte anunciada da população indígena, que diminui todo ano. Dessa forma, o nosso documentário é um documentário romanceado da viagem de um índio até a civilização. E ele vê que aquela civilização é totalmente incivilizada. Ele vê que a civilização está matando os índios, ele vê que a civilização não dá oportunidade, quer destruir a floresta, quer destruir o índio. Então, é um pouco também sobre a morte anunciada da floresta amazônica. Obrigado por tudo. Acho o seguinte, temos nesta noite a oportunidade de estarmos juntos, tá? Isso para mim é muito importante. Não sei se nessa vida teremos outra oportunidade, como essa mesa que temos aqui agora, entendeu? Como somos todos interessados em arte, criação, invenção, informação, pesquisa, eu acho que a gente deve valorizar esse momento. E a forma de valorizar esse momento é exatamente essa coisa. Eu quero saber de vocês, eu quero ver vocês, quero escutar vocês, quero poder ver se a gente consegue construir uma simbiose aqui nessa mesa. Enfim, registrar. Mesmo sem dizer nada, já dizemos muitas coisas. Tem que ser com simplicidade e verdade. Com simplicidade e verdade,
podemos conseguir descontraídamente, suavemente, no claro e no escuro. Ele está no escuro, ela está no escuro. Ele está no claro, você está bem. Aquele ele está de banco melhorou para você. Então é isso, gente. Cara, acho que seria bom a gente gravar um pouco. Eu ia provar que não foi original que você falou. Gravar? Também tem aquela luzinha. Gravar o que a gente está falando, viu? Podemos Quer gravar? Eu quero. Que se der para fazer alguma coisa, pelo menos um pouquinho. Eu vi. Você coordena isso aqui. Vamos trabalhar. Coordena esse barato aqui, cara. Todo mundo chega mais perto, tá todo mundo desperto. Ei! Com essa bobeira não se faz. Pode falar de tudo? Pode falar de tudo. Do filme ou de qualquer coisa, claro. Bem, né, filho? Eu vou te perguntar uma coisa. Cara, sexo é política, meu cara? Só rindo. Sexo é muito melhor que a política. Sexo existe antes da política. Por que essa relação? Como é essa relação? Viva o Cine Vitória, viva Sergipe e viva Aracaju e viva Ser Cinema. E no Jardim de Guerra a gente fala pela primeira vez na história do cinema brasileiro coisas que vieram acontecer 50 anos depois. A gente teve essa capacidade de antever o futuro. É a contribuição do cinema latino-americano para o cinema mundial. E o Jardim de Guerra foi censurado, proibido, interditado e jamais exibido comercialmente. Isso já tem 52 anos. O Neville nós vamos interditar, o Neville nós vamos prender, o Neville nós vamos fazer um processo, porque o cinema é uma arte muito vigiada. O cinema não é uma arte livre. O cinema, você vê, a música é uma arte livre, faz a música que quiser. A literatura é uma arte livre, escreve o que quiser. A pintura é uma arte livre, pinta o que quiser. Agora, o cinema não. O cinema é controlado comercialmente, financeiramente, moralmente. Então, o cinema, para mim, desde que eu comecei, é como se fosse assim, o império da repressão. O cinema é o império da hipocrisia. O cinema, então, para mim, é isso. Quando eu decidi fazer cinema, eu decidi uma coisa muito importante também, de não me curvar à censura, de não me curvar aos hipócritas, de não me curvar à igreja, de não me curvar à ditadura e nem coisa nenhuma. E é por isso que o filme foi censurado, está censurado até hoje. As coisas têm história. O Jardim de Guerra é um manifesto cinematográfico. Eu achava, e ainda acho, que quando você vai fazer o seu primeiro filme, ele é muito importante. É como se você vai ter que dizer todas as coisas do primeiro filme, hein? Para mostrar a que você veio e o que é. Chamei um dos maiores pensadores da cultura brasileira, Jorge Maltner. Tínhamos convivido juntos nos Estados Unidos, num momento maravilhoso da cultura americana. Existia ali uma revolução acontecendo. Chegamos ao Brasil e fizemos um filme que era um filme para falar do Brasil naquele ano no mundo. A situação do Brasil é difícil. O que está acontecendo? Tu imagina que tu vai fazer um filme hoje e vai falar sobre o que está acontecendo aqui há 50 anos, não é?
O Jardim de Guerra é isso. Então tem a manifestação das mulheres, tem a manifestação dos negros, tem o Manifesto Negro, Antônio Pitanga, não é? Tem uma manifestação e uma preocupação com a Amazônia, há 53 anos atrás, não é? Tem uma preocupação com o preconceito, tem uma manifestação prevendo a participação da China no cenário político mundial, mas a China, naquele ano, era como é a Coreia do Norte hoje, uma nação proibida. A droga é um acontecimento social. Nós vivemos num país totalmente drogado pelo álcool, Sim, não é? sim. E o álcool é droga, o tabagismo é droga e matam. E essa substância que vocês falaram é considerada hoje uma substância recreativa. Pelo escritório de drogas das Nações Unidas, colocou como atividade recreativa, como Coca-Cola, Guaraná, né? Até nisso o filme acertou. Finalmente, o escritório de drogas das Nações Unidas considerou isso. Finalmente, a maior parte dos países da Europa já liberaram. Não é nenhuma apologia, é informação, é a verdade dos fatos. Esse cigarro que dá câncer, que mata, que destrói o pulmão, que destrói a cabeça e torna as pessoas completos idiotas, esse cigarro é livre. O futuro do cigarro, aquilo é uma época de idiotas, de imbecis. E o outro, que não tem nenhuma dessas substâncias químicas e tóxicas, não, aquele outro é proibido. Por quê? Por quê? Então nós ainda estamos muito atrasados nessa coisa toda. Eu só sou apenas um exemplo, mas estou falando da modernidade e do sentido de futuro que tem o Jardim de Guerra. Mas isso não é só o Neville, isso é muito o Jorge Malter e o Neville. Mas eu gostei do que você falou e dos pontos que você levantou. Obrigado. Não, que isso, Eu tive bicho? medo de tu tá dizer outra defendendo coisa. aí a Igreja Católica, então eu vou lhe dizer, a Igreja Católica é a responsável por todos os crimes contra a humanidade não é religioso. nos últimos 2000 anos. E está você aí falando do Lutero? O Hélio é mineiro, anticatólico. Então até logo. Não é, a gente está aqui para falar de cinema. Essa conversinha de sentimento. Não, Pior. agora virou uma fofocada. Aécio, Lutero, tradução. Vai se foder, né? Neville aqui, ó. Cinema, o assunto é cinema. O assunto é cinema. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar a realidade pura, nua e crua, que é as conversas desses personagens. Esses personagens são normais, não tem essa palhaçada de um viés ideológico, não sei o que, é isso mesmo. Mas o que adianta? Não adianta. Para mim, Magnífico é mais normal que esse filme. Porque o que eu quero falar também da impotência, que é o que eu quero concluir. Não, eu queria um debate mais sério. Então, Eu quero um debate mais sério. fuzilar essa moça. Não, deixa o cara. Vem cá. Deixa ela falar. Eu quero um debate mais sério, não ficar brincando, não. Vamos fazer um negócio mais sério. Para não perder tempo, vamos parar de fazer gozação, vamos parar de ficar fazendo brincadeira, vamos falar direito desse barato. O problema do cinema brasileiro é que um grupo tomou conta da mídia, tomou conta da crítica, tomou conta dos festivais, tomou conta de tudo. Só não conseguiu tomar conta do público, tá? Aí não. Mas não é o meu caso também. Mas então essa coisa dá para gostar, viu? Amo profundamente o cinema brasileiro, conheço. E talvez não seja o momento agora, falando com vocês, de ficar defendendo. Eu tive meu filme Jardim de Guerra proibido, censurado, 3 processos contra mim no DOPS, e nunca, nenhum cineasta, nem cinema novo, nem coisa nenhuma, nem aqueles ridículos underground lá, nunca, tá?
teve um que falou, não, gente, vamos apoiar que o filme do Neville, a censura não pode, isso não pode, nenhum nunca. Sabe por quê? Porque o talento incomoda. E o talento do Neville criava uma barreira enorme. E eles todos queriam o desaparecimento do Neville, para não atrapalhar eles. Porque o Neville estava fazendo um produto muito melhor do deles. Tá? Desculpe. E o Nelson me apresentou o cinema novo todo. E eu admirava muito o cinema novo e tinha um amor profundo pelo cinema novo e pela novidade que o cinema novo era no mundo, nos festivais, nas coisas, era novidade. Aqueles jovens cineastas, talentosos, inteligentes, sofisticados, buscando uma linguagem própria, tudo isso era maravilhoso. Mas eu conheci todos, fui apresentado, mas eu tive certeza absoluta desde o primeiro dia, tá? De ter amor e admiração por vocês, mas não querer fazer o que vocês fazem. Eu amo vocês, admiro cada um de vocês. Não vou entrar aqui, eu estou em outra pista. Então, essa coisa, essa turminha, que são os melhores, que são indicados para os festivais, que fazem uma politicazinha muito sórdida, não vão ter o meu aplauso, tá? Eu vou buscar você, ou você, ou você, ou você. Nós temos que lutar por uma nova história do cinema brasileiro, porque a história oficial do cinema brasileiro é mentira, a história oficial do cinema brasileiro é uma grande falsidade, é um cabrestia ideológico. Vamos fazer uma retrospectiva do cinema brasileiro em Londres, em Nova York. É sempre os mesmos, há 50 anos. Isso é uma ditadura de estilo, isso é uma ditadura cultural. E os outros, e os outros, e os outros, e os outros, e os mais fodidos, e os que não foram premiados, e os que não foram vistos, e os que não foram financiados, e os que não foram distribuídos. Esse também é o cinema brasileiro. E é isso que interessa para a gente, interessa a vocês. Ficar interessado você no saco de quem passou a vida inteira lá com essa fama, não pode. Não pode. Não pode. Eu vejo que o exercício da invenção, da criação, é profundamente ligado à liberdade. É apenas o exercício de liberdade de criação. É mais disso do que todas as outras teorias que aparecem em volta. Um artista independente, buscando liberdade de criação e expressão e invenção, tem muito trabalho e é muito contestado, porque esse não é o caminho. O caminho é o caminho da hipocrisia. O caminho, muitas vezes, é o caminho do fingimento, da mentira. Então, a arte também percorre todos esses caminhos. Eu nunca vou deixar de fazer nada por causa dos hipócritas, por causa dos canalhas, entendeu? Eu, desde o primeiro filme, desde o primeiro dia, eu entendi que a ferramenta do artista é a liberdade. O cinema oficial ignorou o Jair Ferreira. O Jair Ferreira, um gênio, né? Também uma sensibilidade. Você imagina, naquele tempo, o cinema underground, esse cinema marginal, sobretudo, o cinema marginal era totalmente marginal, que era marginalizado pelo cinema oficial, que, infelizmente, naquele momento era o cinema novo, marginalizado. Alguém levantou um dedo para ajudar, alguém levantou uma mão para apoiar, alguém teve a capacidade, a dignidade, não. Eu acho que a gente não deve fazer um julgamento moral, uma covardia, querer caracterizar uma pessoa, colocar um selo numa pessoa pelo que ele faz. Sem dúvida, o que eu posso dizer é que o talento incomoda.
O talento na arte incomoda, o talento em todos os lugares incomoda, e as pessoas ficam incomodadas, fazem movimentos para não aceitar o talento, se juntam para rejeitar o talento, se organizam para não deixar o talento aparecer e crescer, buscando uma comparação com a obra deles mesmos. Então não é exatamente assim. Porque nenhum amigo, nenhum colega, nenhum crítico defendeu o filme. Na verdade, eles todos apoiaram a censura da ditadura. E não defender o filme, e não se pronunciar, e não dizer uma palavra, eles se aliaram ao governo da ditadura. Essa é a verdade sobre o filme. Eu aprendi isso com muita perplexidade, mas transformei tudo isso em força motora superior e positiva para fazer cada vez mais, para ter cada vez mais liberdade, para dizer cada vez mais as verdades que o cinema nega, não é? Ontem mesmo, aqui em Sergipe, na antiga capital de Sergipe, que é São Cristóvão, nós fomos passar um filme da história do índio, e as pessoas da prefeitura, da Secretaria de Cultura local, censuraram o filme, apagaram as cenas onde aparece o índio, vestido mais índio, aparecendo partes do corpo do índio. Apagaram as cenas inteiras. Eu fiquei perplexo de ver, 50 anos depois, a mesma coisa acontecendo. E eu notei que você assistiu o filme para ver o que foi excluído desse filme. Claro, muita coisa. É uma perplexidade, então, você vê num lugar tão mágico como é São Cristóvão, num lugar tão espetacular, uma mentalidade tão ridícula, uma mentalidade tão medíocre. Se 50 anos faziam isso, estão fazendo isso até hoje, e não tem nada de sexo, não tem nada de nada. Poderia ter tudo, isso é uma arte livre. Mas mesmo assim, teve uma pessoa que apagou do princípio, dos primeiros planos até o último, o filme inteiro, com mais de 20 intervenções. Tudo isso aqui em Sergipe, mas é um exemplo de como as coisas continuam. É uma corrente de tristeza, de ódio, de intolerância, de estupidez, que abrange todo mundo, como aconteceu no Jardim de Guerra. Uma relação de dois artistas, um cineasta e um escritor. A relação muito profícua, muito... A relação era muito íntima. E a gente conversava sobre os filmes, sobre as cenas, sobre o roteiro, sobre a forma de fazer. Então, o Nelson Rodrigues foi um grande companheiro. E eu fazia questão de levar ele para todas as filmagens, para conversar com os atores, para a gente criar um clima propício para melhorar cada vez mais as cenas e a concentração dos atores. O Nelson Rodrigues, o maior poeta dramático da língua brasileira dos últimos 500 anos. Então isso é muito especial, você ter a oportunidade, a possibilidade de fazer um trabalho de uma obra do Nelson, estando ele vivo ainda.
Foi muito bom, entendeu? Fizemos 2 filmes, Adão e Lotação, que é baseado num conto, e fizemos Os 7 Gatinhos, que é baseado numa peça de teatro. Dessa forma, eu talvez ela venha fazer mais um Nelson Rodrigues para compor uma trilogia. Tenho vontade de fazer agora o Anti-Nelson Rodrigues, que é a penúltima peça que o Nelson escreveu, onde ele faz uma crítica a ele mesmo, né? E o Anti-Nelson Rodrigues, a diferença é que o Anti-Nelson Rodrigues tem um final feliz, e nenhuma outra peça dele tem final feliz. Então, a última palavra da peça é: eu te amo, seu estúpido, seu burro, seu idiota, sua besta. Você não percebe que eu te amo? Eu te amo. E dou uma bofetada na cara. Pá, a mulher. Não é? É uma coisa muito impressionante. E essa peça é inédita. Essa peça foi encenada no Teatro Glaucio Rocha, no Rio de Janeiro, e o Zé Vilker fazia o papel principal, com direção de Paulo César Pereira. Foi maravilhoso esse espetáculo. Vocês sabem que vocês foram filmadas por um grande diretor hoje? Foi mesmo, não sabia. É o Nequim de Almeida. Ele aqui, ó. Nossa, que honra. Ele é safado, mas é bom. É o diretor que foi exibido. Eu pensei que era ele, que ele com a câmera assim, aí ele olhando assim, poxa, ficou tão visual, vendo você daqui. Ele segurando a câmera ali, não foi É ele. bom, tá na cara. Quem é o melhor aqui? Tá na cara quem é o melhor. É ele. Não, mas eu falei que aquela hora ele foi ali. Então eu vou terminar dizendo o seguinte: os melhores filmes ainda não foram feitos. E os melhores filmes podem ser feitos por vocês, tá bom? Esse é o desafio. Os melhores não foram. Chega de culto da personalidade, blá, blá, blá. Façam. Ainda não foram. Acham que já foram feitos, mas serão feitos por vocês, pela geração de vocês. Parece, bicho. Quer dizer, nós fizemos uma foto. Eu quero. Você sabe, quando eu fui, o filme ficou pronto. Levei a São Paulo para mostrar para o Plínio Marcos. Eu e a Vera Fischer. Eu sentei aqui, a Vera sentou aqui, botei a Vera, e o Plínio sentou aqui. E nós ficamos vendo o filme. Eu chorei. O Plínio chorou, a Vera chorou. Quando acabou, a gente estava numa alegria muito grande. Quando chegou no outro dia, 2 repórteres da Folha bateram na porta do apartamento do Plínio, no edifício Copan, para pegar uma declaração dele contra o filme. A mordaça! A mordaça! Aí o Plínio falou assim: olha, não existe nem um minuto nesse filme que não tenha dignidade. Os caras não publicaram.